Campina Grande, um prazer estar aqui. E aí? Bom ver vocês, bom estar aqui. Primeiramente, boa noite, Francisco. Boa noite. É muito bom ter você ali dentro do nosso evento, tá? É uma sensação muito grande, um dublador de tanto nome, um ator de teatro também tão incrível como você é. Estando aqui em Campina Grande, apresentando para essa galera aqui, que sempre é o melhor público da Paraíba, assim, pra mim, disparado. Mas pessoal, é incrível, é carismático, gosta muito das atrações que a gente traz. Então, eu queria de princípio pedir para que você fale um pouquinho da sua carreira, desde o começo, contando um pouquinho da sua história, e aí depois a gente entra numa sessão, numa bate-bola de perguntas para você. Tá legal. Bom, uma parte de vocês tem convivido com a minha voz há muitos anos, desde a época da Manchete, né? Então somos amigos há muito tempo. Eu faço dublagem desde 86, vou levantar. Eu faço dublagem desde 86 e comecei na Alamo, nos estúdios da Alamo, que hoje em dia não existem mais. E, enfim, eu estava fazendo teatro na época, tinha um amigo meu que estava lá, me convidou para fazer um treinamento lá. Eu fiz um estágio, fiquei 4 meses assistindo e depois fiz um teste rápido lá. A Nair Silva, que era uma diretora, achou que eu levava jeito e me colocou num filme chamado A Volta dos Mortos-Vivos, que eu fazia um carinha lá. E super difícil, né? Eu estava acostumado com palco, onde você usa o corpo todo e usa a expressão corporal e os movimentos, e dublagem é só a voz. É um estúdio escuro, com uma tela de televisão, o diretor fica do lado de fora, fone, e a gente tem um texto, que normalmente a gente conhece o texto na hora que vai fazer, e ler aquele texto não pode parecer que está sendo lido, né? E a gente tem que mostrar, passar emoção através daquele texto, através daquela fala. E eu comecei fazendo, tive a sorte que quando eu entrei para fazer lá na Alamo, o estágio, estavam começando os tokusatsu. Eles estavam terminando Jaspion e Changeman. E iam começar os Flashman. Então o Líbero pegou e me colocou para fazer o chefe dos Flashman, né? O Red Flash. Comando Estelar Flashman! E lá estava eu. Isso tem mais de 20 anos, hein? Quase 30. E aí eu precisava muito daquele trabalho, então todos os comandos que tinha eu fazia com muita garra, com muita força, porque eu não podia perder aquele emprego, né? Eu dependia daquele dinheiro, pagar aluguel, para comer, para tudo, porque o teatro estava embaixo. Na época eu estava sem emprego, né, entre uma peça e outra, e eu precisava daquele instrumento, precisava aprender rápido, tinha que dar certo, tinha que saber fazer. Porque eu podia não saber fazer também, né? Ter agilidade para fazer. Muitos começam e acabam desistindo, porque não tem essa rapidez entre leitura e reflexo e interpretação para fazer. E aí deu certo, eu tinha tanta vontade que aquilo desse certo, eu precisava tanto que eu me empenhava naqueles comandos todos, dizendo, ó, você vai que meu campo! Fazia com uma força que tremia até o estúdio, e ele gostou, ele achou que era legal. Eu devia estar com uns 25 por aí na época, e o Líbero gostou. Aí terminou o Flashman já foi para Manchete. Depois veio o Gogo 5, também eram 5. Eles eram coloridos, tinha o vermelho. Ele falou, vou pôr o Bretas para fazer, porque o Bretas deu certo em Flashman. Aí fiz Gogo 5, o Red Gogo. Depois fiz Maskman, Red Mask. E fui fazendo os chefes sentados, todos que iam aparecendo por lá. Felicíssimo que já estava pagando aluguel e comendo, né? Que já era uma grande vantagem. Depois toda aquela série de tokusatsu que vieram nessa época, Giban, Jiraiya. Jiraiya fazia o Retsuga. Emprestava minha voz para ele, tinha uma estrela na testa, era violeta e preto, um ninja, vilão, e fazia alguns corvos também nas horas vagas, fazia os corvos, daí é eu. Depois Gilban fiz Senchiras, o chefe dele, e fiz várias pontas de outros, Machine Man. Depois vieram os desenhos, né, os tokusatsu. Depois veio os animes, veio Fério, fazia o Fério na Heihachi, as Guerreiras Mágicas. Foi bem lá atrás, na Gota Mágica. Até que um belo dia, carreira ainda fazendo essas pontas, fazendo alguns filmes, já indo mais ou menos pela carreira, porque quando eu comecei já tinha os feras da dublagem que já faziam muitos anos, né?
que eram dubladores que eram os meus heróis, eram dubladores que eu assistia quando era criança, né? Tinha o Emerson Camargo, que fazia National Kid, que hoje em dia é o avô desses desenhos japoneses, desses filmes. Mas quem tem mais de 40 certamente assistiu o National Kid e ficavam como vocês na frente da televisão, torcendo e chorando e vibrando e lutando junto. Acabava o programa, era direto para o quintal com o melhor amigo para viver as aventuras do National Kid ao vivo, né? Minha geração era um pouco isso, não tinha computador. E depois houve um convite do Gilberto Baroli, que eu já conhecia, que era o diretor de dublagem, que me convidou para fazer, me escalou para fazer Cavaleiros do Zodíaco. Nós sabíamos só desse desenho, desse anime, que já fazia muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Mas até aí a gente não tinha ideia da proporção que isso ia tomar. Eu entrei no estúdio e vi que meu personagem falou: seu personagem é Yoga, ele é do gelo, ponto. Aí pensei comigo, tem que fazer um personagem que é do gelo e é Yoga, e é loiro, né? E aí vi o desenho, achei muito simpático e achei que o Yoga era muito contido, né? Ele me escolheu porque eu tenho uma voz mais serena, uma voz menos grave, que passa mais tranquilidade. Ele falou: o Bretas vai dar certo fazendo Yoga, que é mais tranquilo. E aí, o problema é que a gente tinha ouvido o original em espanhol. E os espanhóis, como vocês sabem, as interpretações em dublagem são mais ferozes, né? Sim, porque habla assim comigo, eu tenho que encontrar minha mamãe, porque eu faço todas essas coisas que... E era muito mais bravo assim no ouvido, e a gente tinha que ligar a tecla SAP na cabeça e fazer mais brando, né? Tem que seguir adiante esse caminho para poder encontrar minha mãe, fazer mais para baixo, mais tranquilo e tal. Fizemos. E nós fizemos a série toda. Me lembro, não tinha computador, a internet estava começando a acontecer naquela época. E eu me lembro que um dia no estúdio, a menina da recepção da Gota Mágica falou que tinha um telefonema para mim. Eu falei: para mim? Eu falei: tem uma garota que veio falar com você. E eu fui ao telefone, essa garota chamava Milene Daibert, e é uma garota de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí ela, no telefone, emocionada, chorando, ela disse: eu sou sua fã, eu acompanho todo o seu trabalho, eu te conheço há muitos anos. Eu achei aquela coisa mais estranha do mundo. Primeiro, ter uma fã, coisa que eu nunca tinha tido. Segundo, o trabalho de dublagem sempre é anônimo, né? Segundo ela, eu disse para ela: mas você não me conhece, como é que você pode me adorar? Dizia que me amava. Ela falou: como você me ama, mas eu nunca me viu. Ela disse: eu nunca te vi, mas eu sempre te ouvi. E eu cresci ouvindo a sua voz e tenho um afeto por você, uma admiração enorme e tal. E foi meu primeiro contato com um fã que acompanhava o meu trabalho. Até então eu não tinha ninguém que eu soubesse que acompanhava aquilo que eu fazia. E aquilo gerou uma outra coisa na minha cabeça, né? Uma responsabilidade de, quando estar diante de um microfone, saber que tem milhares, centenas de pessoas que gostam daquilo que eu faço, né? E que acompanham os filmes que eu faço. Então eu faço com mais carinho, faço com mais serenidade e me empenho naquilo que eu estou fazendo. A Milene depois ela entrou num concurso lá em Santa Maria para assistir Elton John para se apresentando em São Paulo, e ganhava, ela era do Rio Grande do Sul, ganhava-se uma passagem de avião estada em São Paulo. E ela entrou nesse concurso da rádio, ganhou. E que Elton John nada, ela foi lá para me ver, passou 2 dias, ela foi com a mãe, e aí eu conheci a Milene, somos amigos até hoje. E só contei essa história para ilustrar essa relação que a gente acaba criando com pessoas que curtem o trabalho da gente e que a gente não conhece, mas que vocês nos conhecem, o que torna essa relação muito mais diferente. É isso. Brett, primeiro que me tira uma dúvida, a pronúncia do seu nome é Bretas ou Bretas? É Bretas. Muito obrigado. Não tem acento não, mas é Bretas. Ok, Se tem acento, pode chamar de Francisco também, que eu respondo. Ok, eu sempre tive essa dúvida com relação a essa pronúncia, mas ok. Bretas. Segundo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência bem específica do yoga, principalmente com essa relação desse carinho que
você tem com o público, uma forma assim, que o pessoal sempre pede para você gravar áudios, para chamar no evento pelos golpes, pelas frases célebres. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas frases aqui, o que elas representam para você e, se possível, ilustrar para o pessoal daqui. Ilustrar para o pessoal aqui. Ah, sim, claro. Todos estão aqui para me ouvir falar pó de diamante, né? Tá bom. Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso trabalho, o meu trabalho, só existe porque vocês existem. Se vocês não existissem, se vocês não curtissem o nosso trabalho, o meu trabalho não ia ser conhecido, eu também não estaria aqui. O yoga tem me levado pelo Brasil inteiro, porque as pessoas querem conhecer quem é o dono da voz do yoga. E a única coisa real que existe do yoga, na verdade, sou eu, porque o yoga é um desenho e eu falo através da boca do yoga. E eu também, de certa forma, tenho um pouco do yoga no que diz respeito a, primeiro, adorar a mãe. Eu adoro a minha mãe, mas minha mãe está vivíssima, mas eu gosto muito dela. E eu tenho essa coisa mais tranquila também, de não ter essa ambição de sair pelo mundo e conquistar o mundo com tudo que tem direito. Eu luto pelas coisas que eu quero, mas eu tenho essa serenidade de medir, como dizia em Minas, medir a água, fubá, saber por onde eu posso ir ou por onde eu não posso. Eu acho fantástica essa minha profissão, que me dá a oportunidade de conhecer gente que normalmente eu nunca conheceria. Se não fosse a dublagem, demoraria muito tempo para vir aqui em Campina Grande. Viria naturalmente para a festa de São João, que é famosíssima. Eu tenho um irmão que é casado com uma paraibana daqui de Campina Grande e sempre ouvi falar muito da cidade através dela. Como toda boa paraibana, ela se orgulha da cidade e fala muito bem. E aí eu vi que ela tem muita razão, porque a hospitalidade nordestina é uma coisa que é única no Brasil, né? Eu sempre sou muito bem tratado nas cidades do Nordeste e pelas pessoas, e para mim é como se fossem velhos conhecidos mesmo, né? Bom, com relação à frase, vou dizer o pó de diamante então. Preparados? Vamos congelar Campina Grande, a princesa do Borborema. Atenção? Preparados? Pó de diamante! Agora é que vai faltar água mesmo, né? Tudo congelado, né? Execução Aurora, ataque! Trovão Aurora também. Trovão Aurora, ataque! São os golpes mais famosos, né? O quê? Círculo de gelo. Não entendi, não ouvi. Círculo de gelo. Círculo de gelo! Mas o povo está muito congelado e acabou, né? Tem também uma famosa que o yoga que fala, não, mas sorri assim, rapazes. Capitão de Pinguins de Madagascar, que eu também dublo. Os dois são do gelo, né? Então pra mim é fácil. Bom, uma outra coisa que eu achei interessante foi com relação ao novo filme que saiu recentemente, dos Cavaleiros. O que você achou do filme? Como é que foi essa experiência também com um tipo diferente de animação? Toda a questão também que é um filme, tem uma função também diferente no projeto todo. Porque uma dublagem mais longa e curtinha é uma coisa, outra para um filme. Então, eu queria saber como é que foi. A gente fez Cavaleiro do Zodíaco em 95. Depois, essa gravação que foi feita por TV Manchete, essa gravação se perdeu quando a TV Manchete faliu. A gravação de Cavaleiro do Zodíaco de toda a série se perdeu. Foi toda refeita para passar no Cartoon na Bandeirantes depois. E a gente refez 20 anos depois, com mais gás e com mais experiência, sabendo o que havia sido, né? Nos empenhamos mais e fizemos essa gravação. E agora, recentemente, teve um filme. Foi polêmico, né? Teve muitas opiniões, uns gostaram, outros não gostaram, acharam que não foi fiel à série, mas eu gostei. Eu acho que é uma grande homenagem aos 20 anos de Cavaleiro do Zodíaco, usando ferramentas novas, ferramentas modernas, né?
ferramentas de computação gráfica e as mais modernas e tal. Eu gostei, achei um pouco engraçado, sei que era engraçadinho, e mesmo o Yoga tinha os números engraçados, eles nunca foram engraçados propriamente, né? Os cavaleiros são sérios. Mas tudo bem, tem humor, e foi bom eu assistir na estreia, então tinha mais de 1000 fãs dentro da sala. Nós estávamos o elenco todo, o Baroni, o Hermes, enfim, todo o elenco foi bem emocionante. Eu gostei, eu achei legal. E também uma outra coisa que é interessante pra gente saber é em relação ao novo jogo que está saindo, dos Cavaleiros. Se você está envolvido na dublagem, como é que está sendo, se for, eu também não sei se você está envolvido. É difícil eles fazerem qualquer coisa relacionada a Cavaleiro Zodíaco e não contrate as vozes originais, né? Esse risco existe, mas eu acho muito improvável. A gente já dublou, a gente já gravou, e esse jogo deve ser lançado agora em outubro. Pelo menos foi o que a companhia disse. É mais difícil porque não tem imagem, né? A gente faz e não vê imagem. São telas, são frases numa tela de computador, e a gente tem que repetir no ritmo japonês o que o dublador original lá no Japão fez. Então, às vezes, tem uma frase que ele fala: Mina! Você tem que dizer: vamos logo, companheiros, temos que ir para diante, vamos logo! E para fazer caber isso no Mina fica complicado, né? A gente vai adaptando para ver se cabe. Mas é trabalhoso, sim. Eu fiz, por exemplo, acho que 680 arquivos, ou seja, 680 frases, né? 680 frases. E a gente levou 4 dias, eu levei 4 dias para fazer. Eu ia lá, fazia, ia para casa, ia de novo e fazia. Gilberto Baroli, que faz o Saga, tinha 1.200 frases. Levou mais de uma semana para fazer. É trabalhoso, mas o resultado é legal. Parece que já tem um trailer na internet, no YouTube, é só entrar e ver. Eu acho que deve ter ficado bem legal. Vai vender jogo igual pão quente, né? Vamos ver. Agora, se você concordar, a gente vai abrir para o pessoal fazer perguntas e tal. Vamos lá. Se possível, vou só pedir para colocar o microfone contigo aqui, só para eu pegar esse microfone e ficar fazer as perguntas. Pode ser? Alô? Oi. Quem tem pergunta, por favor, levante o braço. Oi, calma, eu vim aqui já, por favor. Francisco, Olá. sou grande fazer, meu nome é William. Muito obrigado, prazer. Vou aproveitar para perguntar só umas duas perguntas. Geralmente quando um filme sai do cinema, leva uma soma de 2, 3 meses para ser lançado no DVD e Blu-ray original. Por que o filme de Cavaleiros está tendo tanta demora assim? Porque até agora nós não encontramos ainda. Eu praticamente não encontrei ainda, lançado pela editora em DVD e Blu-ray original o filme da Lenda de Santuário. Já saiu. E outra, Já saiu, já. outra coisa. Uma pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceu na casa de livro? Gente curiosa, né? Curiosa. Vamos à primeira resposta, menos polêmica. Parece que esse filme já está no Netflix. Eu tenho a impressão que eu vi lá, no Netflix, né? Agora, por que eles distribuem ou demoram, isso eu não sei. Porque a gente não tem... O nosso trabalho, assim, o distribuidor leva para o estúdio, a gente dubla e a gente não tem mais contato. O que vai acontecer com o filme, se vai passar na TV, vai passar no cinema, se vão vender para o Netflix, a gente não sabe, né? Viagem do caralho. Agora, o que aconteceu na casa de Libra, Yoga estava lá, gelado, né? Frio, fez uma pedra de gelo, estava lá, achou um amigo de Yoga, não estava fazendo nada, viu ali o Yoga azul de frio, deitou-se, levou o seu afeto para ele, o aqueceu, né? Numa prova de amizade, de carinho. Certamente vocês, se estivessem sozinhos em alguma casa de Libra, com o melhor amigo, fariam a mesma coisa, não fariam? Eu tinha um amigo colega que fazia sou amigo da Fox, cara. Não.
Oi. Cuecão de couro. É feito do Malcolm Tato. Alô. Bom, enfim, agora, depois que o yoga ficou aquecido e que aí ele estava diante do o Shun olhando para ele agradecido, ele se aproximou do Shun. Bom, o que aconteceu na casa de Libra, fica na casa de Libra, né? Tá falhando aí, não tá? Alô? Perdão, a gente tá com esses problemas de mal contato, tá? É complicado. Alô? Pode ficar segurando aí. Afrouxar um pouco, para. Mas, o que mais querem saber? Casa de Libra resolvido, vamos para a próxima etapa. Alô? Oi, Francisco. Tudo bom? Cuidado para não tomar choque, viu? Alô. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de saber qual foi a cena do yoga que mais marcou você, ou então a citação que ele disse que mais marcou. A cena que mais marcou foi o encontro dele com o Shun. Ah, não, já passou. A cena que mais marcou, na verdade, foi a luta do yoga com o seu mestre Camus. Né? Foi a cena que mais me emocionou. E ainda mais que o mestre Camus é dublado por um amigo meu, que é o Walter Santos, de uma das vozes mais bonitas da dublagem, na minha opinião. E eu me emocionei muito naquela cena. Primeiro porque eu sou órfão de pai desde os 12 anos. Então a falta de uma figura paterna, isso tudo sempre teve um efeito na minha vida. E lá por algum motivo, claro, me lembrei de meu pai, de ver aquela figura do mestre e tal. Quer dizer, isso tudo passa na sua cabeça, em silêncio, ninguém está sabendo de nada, só você ali lendo aquele texto. E era bonito porque ele tinha ensinado para o discípulo várias coisas, e depois ele enfrenta o discípulo, e se o discípulo não deixasse de lado todo aquele sentimentalismo, o pensamento da mãe, ele mataria o yoga, né? Tanto que ele dá umas porradas e uns raios no yoga, ele joga o yoga na parede várias vezes, para o yoga reagir e entender que o passado já passou, que o futuro não existe e que a única coisa que a gente tem é o presente, né? Já dizia o mestre Kung Fu Panda. A gente só tem um presente, por isso chama presente, não é isso? E às vezes a gente fica muito preso ao passado. Podia ter feito tal coisa, não devia ter dito tal coisa, devia ter seguido por tal caminho. Isso é bobagem, o passado já foi, já acabou. O passado serve para a gente não repetir os mesmos erros. E o futuro que a gente fica pensando, no futuro também não existe. E muitas vezes a gente perde muito tempo ou preso ao passado ou preso a um futuro que não existe, enquanto nosso presente escorre água abaixo. Então a cena que mais me comoveu, que eu mais gostei, foi a cena do enfrentamento dele com o mestre dele. Eu, quando dublei lá atrás, fiquei muito emocionado, refazendo agora. Todas as vezes que eu dublei, eu fiquei emocionado. E agora ele foi substituído pelo Mauro, né? Ele foi substituído pelo Mauro, e o Mauro faz muito bem. Mas aí me lembro mais uma coisa para fazer essa cena, é lembrar do Walter Santos que fazia, e infelizmente faleceu tem uns 2 anos. Então essa é a cena que mais me emocionou. Obrigado. Pelo jeito a vocês também. A pergunta está distante, hein? Está longe, atravessando o deserto. Chegou.
Olá, boa noite, eu me chamo Adriano. Uma pergunta que é mais um pedido. Um amigo meu, que ele infelizmente não pode estar aqui, ele está viajando em outra cidade, e é muito fã do seu trabalho, principalmente do yoga, claro. E queria fazer um pedido para fazer uma gravação para ele, que seria você matando ele com um pó de diamante. O nome... Eu vim de tão longe para matar seu amigo. O nome dele é Alahá. Alahá. Isso. Você está gravando isso? Eu estou gravando. Então tá bom, prepare-se. Alahá, pó de diamante! Sim. Eu me chamo Arthur Alan e é uma honra estar aqui com você no palco. A honra é toda minha. E agora me transferindo para o universo Dragon Ball Z, a minha pergunta é a seguinte: por que você não dublou o Kaioshin no filme da Batalha dos Deuses? Houve um problema lá qualquer de agenda e eles... na verdade eu fui escalado, eu fui até lá, mas me confundi com o horário, fui embora e não fiz. Aí eles acharam por bem não chamarem de novo, podia ter chamado. Houve um problema de agenda, de horário lá, mas foi isso. Eu não dublei por conta disso. Eu agradeço a vocês pelo aplauso toda vez que eu digo alguma coisa. Nunca isso aconteceu antes comigo, de dizer uma coisa tão aplaudida. Muito obrigado a vocês aí. Boa tarde, professores colegas. Meu nome é Edmilson. Eu gostaria de fazer apenas uma observação da Casa de Libra. Acredito que ninguém tenha falado isso. Claro que a gente zoa, o yoga e o Shun, a Casa de Libra, de um modo geral, os fãs, por conta da zoeira, e a zoeira não pode parar, né? Mas o que diferencia os Cavaleiros dos demais animes é exatamente a questão de liberdade, assim, de expressão, e também juntar várias mitologias. A gente vê o budismo, o hinduísmo e também o cristianismo. E essa cena foi inspirada em 2 Reis, bíblico, no profeta Eliseu, que tinha o filho da mulher samaritana, que ele já tinha sido dado com um morto já, e aí o profeta Eliseu deita, junto do corpo do menino, e aquece o corpo dele e ele ressuscita. Então é realmente uma cena muito forte, cristã, mas aí a zoeira faz parte, porque a zoeira não pode parar, e também no mangá não foi encoxado, Por conta disso a galera zoa, mas faz parte, é só isso. Eu não sabia disso, uma informação legal, não sabia. Tinha uma passagem bíblica com o profeta trazendo o filho de uma cristã à vida, eu não sabia disso. Nada se cria, tudo se copia, tá vendo aí? Mais? Boa noite, Francisco. Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre. Eu queria perguntar para você como foi dublar outro personagem carismático que não tem muito a ver com o universo dos animes, que foi o advogado Saul Goodman, no seriado Breaking Bad. E qual o trampo que você faz em relação a esse personagem ao yoga? Olha, o Saul Goodman é outra coisa, porque aquele ator é muito bom, Holden Kirk, ele é bom nessa, e ele aparece na série para dar um lado cômico e tal. E ele foi muito difícil, porque ele fala demais, então tinham páginas inteiras de texto, tipo ser ditas, que não tinha edição, ou seja, não podia parar e pegar dali e continuar. Então dava muito trabalho. Cada vez que ele entrava, ele falava muito. E a tradução também às vezes não ajuda, e é preciso uma adaptação e tal. E o Saul Goodman é o mais recente, Quando eu falo, já surge um sorriso no rosto das pessoas quando eu digo o que eu fiz.
E tem também Better Call Saul, que ele fez tanto sucesso na série, que ele tem uma série só para ele agora, que ele faz, e que a produção é dele, e é o mesmo autor, né, do Breaking Bad. Enfim, é uma série que faz muito sucesso, é considerada uma das melhores séries dos últimos anos, né, que é muito bem escrita, já foi vista por milhões de pessoas. E o paralelo é isso, é estar dentro de um produto que já tem uma fama, tem seguidores, tem fãs, então a sua responsabilidade se triplica, né? O Yoga deu o trabalho de fazer no sentido de interpretação. E o Sol também, além de ele ser muito bom ator, é muito rápido em tudo que ele diz, né? Então esse foi o grande trabalho que me deu fazer, mas é um prazer grande fazer aquele advogado maluco, né? O picareta, né? Mas é legal. Boa noite, Francisco. Me chamo Lopes, sou um grande parceiro. Me responda uma coisa, eu não lembro de ter ouvido você falar sobre o Shadow Moon, do Black Kamen Rider, lembra, né? Lembro, claro que você fez um ótimo trabalho com ele, que a proposta é um dos melhores vilões que existe no Tokusatsu. O que é que você achou de dublagem? Eu gostei muito, né? Eu adoro fazer vilão. Fazer vilão é melhor do que fazer herói, é mais animado, entendeu? E eu gostei muito de fazer, ainda mais depois, contracenava com meu amigo Elcio Sodré, o Shiryu, que fazia o Black Kamen Rider, e eu curti muito fazer. E surpreendentemente sabia que no final eles eram irmãos, né? E eu gostei muito de fazer. Foi na mesma época que eu fiz Flashman e fiz todos aqueles filmes. E exigia, porque ele era do mal, né? Então as inflexões são todas mais duras. Como quando eu fiz também o Cisne Negro, em um dos episódios também era a gente que fazia e tinha que fazer com uma pegada mais de vilão, umas gargalhadas, né? Mas eu curti muito fazer. Sr. Black, morra, Sr. Black. Legal. E mais? Oi. Boa noite, Francisco. Noite. Também me chamo Francisco, somos charadas. Então somos charadas. É um prazer, né, que você se faça presente aqui em Campinas, nesse evento. E então ser admirado por todos nós, né, por todos os personagens que você já fez. Agora minha pergunta é se nos estudos, se na dublagem, no estudo de dublagem, vocês consideram a voz em si como uma forma de identidade para um determinado personagem que venha a ser dublado, tanto em anime ou em filme, aquela questão da preferência, tipo, ver a sinopse do personagem, aí já vi que aquele personagem, a melhor voz para ele é aquela. Ou se não é isso, qualquer voz é opcional para dublar. Quem faz essas escolhas geralmente é o diretor do produto, né? Ele assiste o filme e aí ele vai escolhendo as vozes que ele acha que cabem naqueles personagens. Acontece também de você já ter dublado algum ator, né? Como eu tenho alguns atores que eu já fiz, como o Benício Del Toro, o Steve Carell. E aí quando bate esses filmes em alguma produtora ou algum estúdio, eles ligam para mim e dizem, o Bretas que faz e sou eu que vou fazer, né? Geralmente tem um coordenador, que é um cara que assiste todos os filmes, escala todo mundo, respeitando essa história a gente chama de boneco, né? Cada um tem seu boneco. São atores que a gente faz, ou é o diretor mesmo que assiste e escala. É assim que se dá. Quem faz melhor o quê? Tem gente que faz melhor vilão, tem gente que faz melhor mocinho, tem gente que faz melhor herói, tem as bruxas de plantão, as fadas, os heróis, os monstros, tem aquelas vozes já, entendeu? Eu faço muito terrorista, muito vilão, muito doido. É o que eu coloco pra fazer. 3 minutos antes Francisco, Sim. no filme de Cavaleiros do ano passado,
Thaís Santuário, eu queria saber o que a produção comentou referente ao que aparentemente foi uma falha de produção do filme no original Japão. Yoga estava na carro de câncer e câncer lança ele para o mundo dos mortos, mas Camus puxa ele para a carro de aquário. Luta contra Camus na carro de aquário, derrota. Mas nessa questão do filme, Yoga está na carro de câncer, novamente, do lado de Shiryu. Isso foi uma falha mesmo, porque pelo que a gente entende foi sim, porque Yoga era para na casa de aquário. Eu acho que sim. E também a dificuldade dos roteiristas de colocar em 2 horas toda a saga, né? Então eles já pulavam algumas casas, trocavam com as pessoas de casa para poder dar tempo deles fazerem as 12 casas, né? Acho que é um pouco isso. Era muito assunto para pouco tempo, mas foi uma falha no roteiro, sim, sem dúvida. E os fãs logo já sabem, já vêm, já ficam sabendo. E mais? Oi. Rapidinho. Pessoal, eu vou... Desliga aí, por favor, né? Eu vou pedir que vocês não arremessem bolinhas de papel, não arremessem nada em outra pessoa, tá ok? Se for visualizado novamente pela equipe, vai ser convidado a se retirar do evento. Boa noite, Francisco. Boa noite. Eu queria saber só um pouquinho. Tá difícil aí, né? Esses cantores que agora estão querendo dublar, tipo uma porcaria do mais disso. Geralmente me perguntam isso, o que eu acho disso, né? Recentemente teve o caso do Roger no jogo, da Pitty. Já teve também Luciano Huck no Enrolados, a Turma do Pânico que fez não sei o quê. O chato é quando não são atores, né? Eles não são atores, eles não sabem fazer. E aí, mas quem coloca, quem convida são os donos do produto. Os donos do filme é que convidam essas pessoas, achando que aquela pessoa tem evidência, então coloca ela no plano. Entendeu? E acha que aquilo vai atrair mais público. Eles acabam não pensando que pode deteriorar o resultado final. Às vezes chamam atores e mesmo atores às vezes não conseguem fazer. Eu acho que se o resultado for legal, está valendo. Infelizmente não é sempre que acontece isso. Tem muita gente que... Eu lembro que uma vez colocaram a falecida Hebe Camargo e a Nair Bela fazendo 2 dinossauros. Eram 2 dinossauros que iam falando. Não fazia bem feito, né? Estraga um pouco o desenho. Você está vendo ali e vê aquela coisa meio difícil, meio mal falada. E é curioso que às vezes você tem grandes atores que vão e não fica bom, faz e não fica bom, né? E tem também casos de atores que fazem e rola. Stuart Little, né? Que também foi feito, o Falabella fez o Gato, ficou bom. Mas em geral é isso, a gente não tem muito controle sobre isso. Eles convidam quem eles querem, são os donos do produto, eles pagam e convidam para fazer. Mas acho que deve ter um critério também, né? Não é pelo fato de você estar fazendo sucesso, ou ser um grupo, enfim, de cantor, aí pega o cantor e coloca lá. Dá no que dá, né? Que a Globo quer monopolizar. A Globo quer monopolizar. Sempre é... Oi. Wes, pediram para perguntar, como última pergunta, como é que é a experiência com relação à dublagem de jogo, à dublagem de cinema e à dublagem de animação, sério? Qual você se diverte mais fazendo? Qual você acha mais interessante, mais gostoso, mais fácil de fazer? O princípio da dublagem é sempre o mesmo, né? Se você colocar sua voz num personagem. Eu acho que eu me divido sempre na série, porque na série eu encontro com aquele personagem várias vezes. Então eu já sei como ele funciona, sei como é que o ator fala, eu vou ter menos trabalho porque eu já fiz algumas vezes, então fica mais fácil de certa forma. A dublagem para cinema é muito meticulosa, você faz quase frase a frase, porque a tela é muito grande, então as bocas ficam muito grandes também. E tem um microfone direcional, enfim. Tem um estúdio, eles colocam uns protetores, assim, uns aparatos por causa de som. A gente trabalha com 2 microfones. Tem uma parte técnica mais chata por causa da qualidade de som, né? Então é muito complicado. A gente faz
faz uma frase, às vezes o diretor não gosta, manda refazer frase por frase, a intenção, a vírgula. A série não. O jogo é aquilo que eu já expliquei, é complicado também, porque são frases que você tem que ir repetindo, são muitas delas, e a série é mais tranquila, porque você conhece o cara, conhece o ator, sabe como ele desenvolve e passa a fazer a partir dali. Então eu acho a série mais tranquila. Bom, Guedes, eu queria agradecer, Britas. Eu que agradeço. Falei errado, não. Queria agradecer a presença de você aqui no palco do evento. Muito obrigado por ter vindo a Campinamente, por ter aceitado o convite. E eu espero que você retorne pra cá no São João, venha curtir a festa. Sem dúvida. Irei sim. E, bom, é isso, tá? Salve de palmas, galera, pra Francisco Freitas. Obrigado. Quero agradecer muito.